Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e chegamos pro episódio de resumo dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez na história, né, tivemos essa fase da competição. Mas antes da gente passar por todos os jogos e falar também já das oitavas de finais, né, já falar um pouco do que eu penso dessas oitavas de finais, quero antes me desculpar com vocês por não estar saindo os vídeos de resumo diário, né? Tem que ser bem sincero, inclusive, que eu não tô gravando esses vídeos por cansaço, não é nem questão de preguiça, é cansaço mesmo. A fase de grupos foi extremamente cansativa, né? Os jogos de madrugada e tal. Nesse mata-mata também teve jogo de madrugada, né? Como Suíça e Argélia ontem, que foi assim, bem cansativo também. Então, assim, eu tô com um cansaço acumulado absurdo e por isso que eu acabei não soltando os vídeos diários das últimas vezes. Assisti todos os jogos, não deixei de acompanhar, não perdi nenhum jogo da Copa do Mundo até agora, mas não soltei os vídeos por cansaço, tá, senhoras e senhores? Então peço perdão para vocês aí por estar falhando nessa missão, né? Consegui fazer isso durante toda a fase de grupos, faltou o último dia da fase de grupos e aí nos 16 avos de finais aí deu uma varzeada, né? Eu falei só no dia do jogo do Brasil, só que eu trouxe vídeo, né? No resto eu acabei não trazendo, mas estou de volta aqui para vocês para a gente falar sobre todo esse 16 avos de finais e já falar também um pouco das oitavas de finais que começam neste sábado. Então a gente já tem aí as oitavas começando e a Copa cada vez mais chegando perto do seu fim. É claro que antes da gente começar a falar de todas essas partidas, de todos os jogos, porque são muitos, vou tentar falar o mais rápido possível. Inclusive, quero pedir encarecidamente a todos vocês que deixem o like nesse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no nosso canal, compartilhem esse vídeo, hypem o nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer que o nosso trabalho é o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade muito bacana. E é claro que vocês não se esqueçam de seguir o 12º jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo neste exato momento, porque por lá a gente solta ainda as atualizações diárias, né? Os jogos do dia, como foi os jogos do dia que passou e segue, e também a gente está soltando matérias sobre o futebol brasileiro, né? Por exemplo, a ida e depois a desistência do Fernando Seabra, né, que estava indo para o Vasco, entre outras informações, né? Vitor Sá no São Paulo. Então a gente está também soltando as coisas do Brasileirão, não paramos com os conteúdos de Brasileirão, mesmo em meia Copa do Mundo. Então tá sendo um trabalho bem complicado, né, mas está dando certo, estou gostando muito de fazer porque é o que eu quero para minha vida. Então é isso, né, senhores? Mas vamos lá, vamos ao que realmente interessa, vamos falar aí dos 16 avos de finais. Na TV, como eu disse, tá o chaveamento das oitavas, mas a gente vai partir para ele depois, mas ele vai ficar ali no fundo enquanto eu falo dos 16 avos de finais, beleza, rapaziada? Começando com um jogo que a gente já falou, inclusive, né, um pouquinho, que foi Canadá 1, África do Sul 0, um jogo, acho que foi o pior jogo, talvez, dessa fase de 16 avos. Eu acho que competiu com o último, né, que foi Colômbia e Gana, que foi bem ruim também. Foi bem chato de assistir, né. Acho que os dois jogos foram bem chatos de assistir, mas o pior em qualidade técnica e de ser legal de assistir foi a Canadá e a África do Sul, porque na Colômbia e Gana ainda tem ali uma qualidade da Colômbia e tal, tem alguns gols perdidos da Colômbia, tem grandes defesas do goleiro de Gana e tudo mais, né? Mas Canadá e África do Sul foi um jogo bem chato de assistir e foi premiado o Canadá ali no finalzinho, com gol nos acréscimos, né? Por pouco que a gente não teve uma prorrogação ali, mas uma partida tecnicamente muito abaixo. Eu acho que foi a única partida que assim não valeu a pena aos 16 avos. Acho que de resto, mesmo Colômbia e Gana tendo sido bem chato, eu acho que foi uma partida, pelo menos com grandes defesas, como eu disse, com chances criadas pela Colômbia, mesmo a Gana sendo o pior time da Copa, ao meu ver. Mas a gente já vai falar disso, tá? Mas África do Sul e Canadá foi um jogo bem chato, um jogo tecnicamente muito fraco, taticamente também muito fraco. O Canadá me decepcionou demais, esperava muito mais esse Canadá, até porque eu acho que o Canadá fez uma fase de grupos bem surpreendente, foi um time que competiu muito bem na fase de grupos, e agora, né, nos 16 avos não fez um bom jogo contra a África, e a África, cara, é aquilo que eu falei no outro vídeo, né, o ditado do elefante. É o elefante que subiu na árvore, ninguém sabe como ele chegou ali, mas todo mundo sabe que uma hora ele vai cair, e a África do Sul caiu ali nos 16 avos de finais. Acho que é uma história linda, como de todos os times africanos, né, foi uma Copa incrível para seleções africanas. A gente teve, eu acho que 8 seleções africanas, se não me engano, né? Deixa eu confirmar aqui. África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Congo, Senegal, Argélia, Egito, Cabo Verde e Gana.
tivemos 9 seleções, né? E tinham 10 na Copa, né? Porque a Tunísia foi a única que nos classificou da fase de grupos. Então foi uma Copa bem histórica para as seleções africanas. Todas caíram, né? Só Marrocos que não caiu, mas eu acho que já foi uma história muito incrível aí para as seleções africanas que mostraram que são seleções bem capazes, né, de conseguir para mata-mata, de conseguir dificultar a vida, inclusive, de europeus, sul-americanos, entre outras seleções, porque são times que têm sim muita qualidade, cara. Não são times só de jogadores fracos tecnicamente, que ganham no físico, não, são times que têm também certa qualidade. Claro que Canadá e África do Sul não teve qualidade nenhum dos lados, né? Mas Canadá acabou sendo premiado ali com um golaço do Eustáquio no finalzinho do jogo, no momento que a África do Sul acabou tirando mal a bola e ele fez um bonito gol. E assim foi Canadá e África do Sul. Um jogo chato, um jogo bem ruim, que abriu inclusive 16 avos, mas que terminou com um dos donos da casa se classificando. E aí a gente passa para o jogo do Brasil, né? Que teve vídeo solo aí no canal durante a semana, um jogo onde o Brasil foi muito superior que o Japão, a equipe brasileira mereceu sair com a vitória, foi difícil, foi um jogo muito complicado, como também será o próximo, mas como eu já tinha dito antes até do jogo, o Brasil é favorito, tá? O Brasil era favorito contra o Japão e é favorito contra a Noruega. Para mim o Brasil tem uma seleção que está crescendo dentro do campeonato, eu acho que não é aquele Brasil que foi na estreia, mas é um Brasil que ainda está em construção. Não é um Brasil perfeito, mas é um Brasil que, assim, vai mostrando que tem capacidade, que não é aquele time horroroso que todo mundo imaginava. Acho que devagar a gente tá chegando nesse ponto. E o Japão, cara, foi triste eles caírem cedo. Eles acabaram pegando uma seleção muito mais forte que a deles tecnicamente. Eu acho que taticamente o Japão é até nesse momento mais organizado do que o Brasil, mas o problema é que o Japão não quis jogar. O Japão abriu mão do seu estilo de jogo, da sua forma de jogar, para tentar eliminar o Brasil, né? Principalmente depois que fez 1-0, se retrancou total. E isso facilitou o jogo para o Brasil, de certa forma, né? O Brasil, mesmo tendo a posse de bola e não ter esse costume de jogar com a posse, né? Eu acho que o Brasil vai ter mais facilidade contra times que querem ter a posse contra ele do que times que não querem. Né? Eu imagino que o Brasil jogando em transição vai ser um time muito mais forte do que com a bola. Mas quando você dá a bola também para um time que tem jogadores como Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, é, e jogadores com qualidade técnica, porque o Brasil, tudo bem, não é o exímio nível de qualidade, mas tem a sua qualidade, tem jogadores de altíssimo nível, a gente não tem só bagre, que é o que todo mundo falava antes da Copa, a gente tem um time bom, a gente tem um time interessante, e é claro que falta ainda o coletivo, falta ser um time mais conectado, falta a tática em si, ainda é um time desarrumado em certos momentos, mas é um time que tem nível e se ajustar taticamente vai poder chegar muito longe na Copa, e é isso que eu tô dizendo desde o início. Então, eu acho que o Japão abdicar da sua forma de jogar facilitou a vida do Brasil, apesar do jogo ainda ter sido complicado. É claro, eu acho que o Japão poderia ter tomado muito mais do que 2 gols, né? A gente tem o gol que o Vinícius Júnior quase fez um gol antológico, a gente teve o gol do Casemiro, que a bola pega na cabeça do goleiro, pega na cabeça do zagueiro e não entra. Então, assim, o Brasil criou para ganhar de mais de 2-1 e ganhar com mais facilidade. O Japão deu sorte de perder apenas por 2-1, eu acho que muito por conta de ter abdicado do seu estilo de jogo, tá? Depois a gente vai para Alemanha e Paraguai, talvez o jogo histórico, né, a maior zebra desses 16 avos de finais, que foi a Alemanha caindo para o Paraguai. Sinceramente, cara, eu imaginava que a Alemanha teria dificuldades com o Paraguai, tá? Por conta da defesa do Paraguai. O Paraguai foi um time extremamente é, ruim na primeira rodada contra os Estados Unidos, e eu vi no vídeo do resumo do Mundial no dia dizer que não era aquele Paraguai que eu estava acostumado a ver. Porque o Paraguai é um time que é muito forte defensivamente e que quando saía para contra-ataque era muito perigoso. Foi assim durante toda a eliminatória, desde a chegada do Alfaro. Né? Aquele time que era completo nos dois lados do campo. Então eu fiquei surpreendido com a péssima estreia do Paraguai. E o verdadeiro Paraguai foi esse. Esse que enfrentou a Alemanha é o Paraguai que eu esperava durante toda a Copa. O Paraguai que daria muito mais trabalho no seu grupo. Eu acho que conseguiu classificar meio que ali capengando no grupo, algo que poderia ter se classificado com muito mais facilidade, né? E pegou uma Alemanha que é fraca, né? Uma Alemanha que não vive um bom momento, essa que é a grande verdade. A Alemanha está num momento de transição, falei isso desde o início, desde a tier list, desde a simulação da Copa que eu fiz antes do torneio começar, que é uma época de transição da Alemanha. A Alemanha não é mais aquela Alemanha bicho-papão, né? Então a Alemanha pegou um time que evoluiu durante a fase de grupos, principalmente defensivamente, se tornou um time mais sólido, voltou, na verdade, né, a ser um Paraguai sólido, e uma Alemanha que tecnicamente falta muita coisa, e um trabalho do Nagelsmann, que foi encerrado, inclusive,
nesse dia 3, né, nessa sexta-feira, para mim de forma justa. O Nagelsmann não conseguiu fazer esses caras jogarem. Eu sei que o nível da seleção alemã não é mais o mesmo, mas ele tinha que fazer esses caras jogarem mais. Eu acho que Wirtz e Musiala fizeram uma Copa muito fraca, mas muito fraca mesmo. O melhor jogo do Wirtz foi essa eliminação contra o Paraguai. Muito porque ele estava criando sozinho as jogadas, porque não tinha o Musiala. Eu acho que o Nagelsmann erra, inclusive, de começar com o Davi e tirar o Musiala, porque por mais que o Musiala estivesse fazendo uma Copa ruim, fez uma Copa muito ruim, o Musiala daria mais criação para esse time. O segundo tempo da Alemanha foi muito superior ao primeiro, porque a Alemanha tinha dois meias, né? Tinha o Wirtz e o Musiala podendo criar e não só o Wirtz. Então eu acho que errou o Nagelsmann também no jogo da eliminação. E Paraguai, cara, fez o que tinha que fazer, se retrancou, entendeu mais uma vez que era o time mais fraco no jogo, se fechou, conseguiu achar o seu gol, conseguiu segurar para os pênaltis, conseguiu classificar. O que vai acontecer amanhã contra a França já é outros 500, mas a campanha de Paraguai já é uma excelente campanha e era algo que eu imaginava. Sabia que Paraguai tinha condições de chegar no mata-mata e eliminar times grandes pela forma que vinha jogando, e eu disse isso lá no começo. Tá? Eu imaginava que esse Paraguai poderia dar trabalho. A estreia de Paraguai, para mim, foi assustadora. Eu não imaginava aquele Paraguai tomando uma paulada dos Estados Unidos. Até então que eu imaginava um jogo bem apertado, tipo um 3-2, um 2-2, acabou sendo 4-1. Eu lembro que eu até vi no vídeo e falei, nossa, tô surpreso com o que foi, né? Essa derrota do Paraguai para os Estados Unidos, porque eu imaginava este Paraguai e não aquele que estreou. Mas agora o Paraguai tem uma missão muito difícil na próxima fase, mas a gente vai falar disso e fez uma história linda contra a Alemanha. E a Alemanha já não tem mais o Nagelsmann, estão falando em Jürgen Klopp, que para mim demorou para a Alemanha ir atrás do Klopp. Para mim é o treinador alemão com mais capacidade, né, depois da saída do Joachim Löw, que ganhou em 2014, né, e tudo mais. Ele deveria ter sido técnico já logo na sequência, depois da saída do Löw. Acabou que o Flick fez uma temporadaça no Bayern e veio. Na Copa de 2022 não deu nem um pouco certo, caiu na fase de grupos, foi mandado embora. Quem foi escolhido foi o Nagelsmann. Não sei se o Klopp não queria sair do Liverpool, qual é que era, mas eu acho que a Alemanha demorou para ir atrás de Jürgen Klopp. Demorou para conseguir ir atrás de Jürgen Klopp, mas agora tá indo e veremos, né? As informações que tem é que o Klopp deu aí sinal positivo para voltar a treinar no futebol e treinar a seleção da Alemanha. Veremos, porque o próximo ciclo da Alemanha precisa ser muito melhor, porque a terceira Copa da Alemanha chegando e caindo nas fases iniciais, né, em 2018 e 2022, que é na fase de grupos, e agora passou para o mata-mata, né, de forma meio porque o grupo era um grupo tranquilo, né, perdeu inclusive para o Equador na última rodada, deu sorte para mim de ganhar da Costa do Marfim, não merecia ter ganhado da Costa do Marfim, né, então poderia ter sido uma Copa ainda pior do que foi. E Paraguai faz uma Copa excelente dentro das suas expectativas. Holanda e Marrocos, para mim um dos melhores jogos, né, desses 16 avos de finais, uma partidaça como já era esperado, né? Marrocos fez uma grande fase de grupos, já tinha mostrado ser um time muito organizado, um time muito forte contra o Brasil, um time que vai dar trabalho para a França com certeza na próxima fase, né? Eles que são os favoritos para avançar nesse lado do chaveamento. Eu imagino, tá? Imagino mesmo que o Marrocos vai dar muito trabalho para a França e que vai passar de Canadá com facilidade, tá? É claro, essa Copa tá cheia de surpresas, mas eu creio que seja isso. Até porque o Marrocos amassou a Holanda, tá? O Marrocos, assim, passou por cima da Holanda. Se não fosse o Verbruggen, goleiro da Holanda, não teria chego nos pênaltis, não teria chego nem sequer na prorrogação, porque o Marrocos foi muito superior e a Holanda perdeu muito por conta do seu técnico. O Koeman, no mesmo momento que ele acerta, ele erra. Porque ele acerta na mudança do Weghorst, porque o Weghorst entra no primeiro toque da bola, gera o gol da Holanda, sendo que o jogo era todo do Marrocos. O Marrocos jogou muito melhor o jogo inteiro. A Holanda encontra o seu gol, só que depois que encontra o gol, o Koeman comete o mesmo erro que cometeu contra o Japão na estreia. Começa a enfiar zagueiro, começa a trocar todo o meio de campo, e aí os reservas não são do mesmo nível dos titulares. E como tem muito zagueiro, o time não consegue sair em contra-ataque, aí o Marrocos vai, continua criando mais do que já estava criando antes, consegue achar o seu gol com o Diop, e dessa forma, né, Marrocos consegue empate. Na prorrogação só deu Marrocos, o Rahimi perdeu um gol inacreditável, uma defesaça do Verbruggen, né, e no final das contas, nos pênaltis, Marrocos, o futebol foi justo, e Marrocos se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo de forma justa, porque jogou muito melhor que a Holanda. Se a Holanda tivesse classificado, seria completamente injusto, algo que aconteceu várias vezes nesses 16 avos de finais, né? Vários times foram eliminados de forma injusta, ao meu ver, porque jogaram muito melhor do que seus adversários. A gente já vai falar desses jogos mais pra frente. Tá bom, senhores?
O jogo da sequência foi Noruega e Costa do Marfim. Sendo bem sincero, eu esperava muito mais desse jogo. Imaginava que seria um jogo muito mais bacana de assistir. Não foi do jeito que eu imaginei, né? Tanto do lado da Costa do Marfim quanto do lado da Noruega. Foi um jogo muito estudado, muito estudado. E duas equipes que ficaram devendo para mim nas oitavas de finais. Inclusive, o torcedor brasileiro criou expectativas depois de ver esse jogo da Noruega, né, senhores? Porque, sendo bem sincero, cara, que situação, hein? Que situação dessa Noruega, para mim foi uma atuação muito fraca e que mostrou muitas fragilidades dessa equipe norueguesa, principalmente pelas laterais. Os dois laterais da Noruega são muito fracos na marcação e eu acho que isso vai ser um trunfo para a seleção brasileira no domingo, para a gente conseguir classificar, tá? Eu imagino. E do lado da Costa do Marfim, cara, faltou ofensivamente de novo, né? Desperdiçam muitas oportunidades, perdem muitos gols, como foi contra a Alemanha. E aí, quando você perde muitos gols, é complicado. Quando do outro lado tem um Haaland que a bola pega nele e entra e a Noruega consegue fazer o 2-1. Então, assim, são duas equipes que têm qualidade e que, para mim, deveriam ter feito um jogo muito melhor do que foi. Tá? Eu esperava muito mais de Costa do Marfim e Noruega, que acabou sendo um jogo que ficou devendo, ao meu ver. Tá certo, senhores? Mas vamos lá. Passando então para França e Suécia, aqui foi um amasso, né? Um atropelo da França, não tem nem muito o que falar desse jogo, já era esperado, inclusive, né, depois que a Suécia optou por não vir retrancada, né, não se fechar como, por exemplo, o Paraguai deve fazer amanhã, já era de se imaginar que a França passaria por cima, e a França só não fez mais gol porque fez uma partidaça, né, o goleiro da Suécia, e porque, sim, o Olise deu bola na trave, perdeu o gol, então assim, poderia ter sido um 5-6 para a França sem sombra de dúvidas. O Mbappé marcou 2 gols, o Olise disparou, né, em assistências, conseguiu ultrapassar o Bruno Guimarães e fazer 5 assistências na Copa do Mundo. Então assim, uma seleção francesa que continua muito sólida, uma seleção que não sofre e que quando aperta um pouco, quando acelera um pouco a passada, atropela os seus adversários, e foi assim contra a Suécia, uma equipe que não conseguiu entrar no jogo em nenhum momento e tecnicamente é muito abaixo, então não teve jeito. E a única bola que chegou no pé do Gyökeres, ele desperdiçou, que foi no finzinho do jogo. Uma chance já estava 3-0 e tal, não mudaria muita coisa, mas poderia ter feito um gol de honra aí para a equipe da Suécia, que vai embora da Copa do Mundo de forma um pouco abaixo, né? Porque depois da estreia tão boa contra a Tunísia, a gente imaginava uma Suécia superior, né? Uma Suécia que daria trabalho para a Holanda e tomou uma porrada da Holanda. Contra o Japão fez aquele jogo lenga-lenga para conseguir classificar. E aí quando pegou a França, tomou uma surra e poderia ter sido muito mais do que apenas 3-0. México e Equador. Cara, México e Equador foi um jogaço no primeiro tempo. O México amassou o Equador. O Equador não viu a cor da bola. O primeiro tempo poderia ter terminado 4-5 para o México com certa facilidade. Acabaram perdendo muitos gols, terminou só 2-0. E aí no segundo tempo foi ali uma administração mexicana. Os equatorianos até tentaram, chegaram algumas vezes, o goleiro do México fez algumas defesas, mas nada absurdo. O México, quando dava umas escapadas, assustava também a equipe equatoriana. Então, merecidamente o México classificou, foi muito melhor. O Equador fez uma Copa para mim muito decepcionante, uma equipe que tinha muita solidez defensiva, foi a segunda melhor equipe das eliminatórias sul-americanas, jogando muita bola, sendo um time muito defensivo, mas que tinha problemas ofensivos. O problema do Equador na Copa foi que o time foi mal defensivamente e mal ofensivamente, e aí se tornou um time muito chato de se ver jogar, porque era um time que se defendia mal, né, quando se recompôs. Quando ia para recomposição defensiva, não ia bem, os outros times se aproveitavam dos espaços dados. Contra o México, então, meu Deus do céu, o México amassou a equipe do Equador, que errou muito passe, estava extremamente desesperada. E quando ia pro ataque, o Equador perdeu muita chance. Acho que foi o camisa 13 do Equador, será o cara que entrou no lugar do Ener Valencia, não, 13 é o Ener Valencia. O cara que entrou no lugar do Ener Valencia, ele perdeu um gol no segundo tempo, inacreditável, que ainda eram 70 e poucos minutos. Se ele faz ali, cara, ia botar um fogo no jogo. Então o Equador perdeu muitas chances e fez uma Copa, pra mim, muito decepcionante. Esperava muito mais desse Equador, conseguiu ganhar da Alemanha, foi uma história incrível, BKSS no meio da torcida e tal, mas, porém, entretanto, todavia, fez uma Copa abaixo das expectativas, na minha visão. O jogo da sequência é Inglaterra e Congo, e aqui, cara, foi muito complicado o jogo para Congo. Congo teve a chance de fazer 2-0 no primeiro tempo. O Issa, que é um dos destaques da equipe, fez uma Copa muito interessante na fase de grupos, perdeu um gol feito, né, para fazer o 2-0. E aí, cara, com as paradas técnicas, foi assim extremamente importante para a Inglaterra virar o jogo.
né? O Tuchel ajustou a equipe da Inglaterra, porque o começo do jogo, até os 20 primeiros minutos do jogo, o Congo era muito superior à equipe da Inglaterra. A equipe da Inglaterra estava totalmente entrincheirada, né, na defesa da equipe congolesa, e que quando saía para o contra-ataque era muito perigosa. Nesses 20 primeiros minutos, o Congo fez o gol e teve a chance do Issa. Depois dessa primeira parada técnica, o Tuchel ajustou a casinha, a Inglaterra foi muito melhor durante o resto do jogo. O Congo até tinha umas escapadas interessantes, mas não conseguia criar essas chances tão claras. E aí, né, no segundo tempo, apareceu a magia de Harry Kane para fazer um gol de cabeça num belo cruzamento do Anthony Gordon, depois fazer um golaço, tirar um golaço da cartola, girando e batendo para classificar a Inglaterra, que sofreu. A realidade é essa, a Inglaterra sofreu. A Inglaterra teve muitas dificuldades e provavelmente agora na próxima fase deve passar muito perrengue contra o México. O Tuchel já tá dando desculpinha, que vai ter altitude, que a equipe vai ter que se acostumar não só com o calor, mas também com a altitude, que vai ser um jogo complicado, já tá dando desculpinha, porque sabe que essa Inglaterra vai ter muitos problemas, porque o México vai jogar seu último jogo dentro de casa, vai estar totalmente embalado contra uma seleção da Inglaterra que fez um jogo bom na Copa, a estreia. Os outros, a Inglaterra tá jogando um futebol magríssimo, futebol muito fraco taticamente, ofensivamente uma equipe que não cria nada, não chega uma bola redonda pro Kane. Tem então que o golaço que ele fez foi um gol que, cara, ele tá de costas, ele gira e bate, faz um lindo gol. Porque criar mesmo, meu Deus do céu, assim, é um marasmo de ideias no ataque, é um time que falta muita coisa ofensivamente e defensivamente também dá aberturas. Como eu disse, Congo teve a chance de fazer 2-0 no primeiro tempo, que aí seria basicamente o fim para a seleção inglesa, mas classificou na Bacia das Almas e com a magia de Harry Kane. O jogo da sequência foi um jogo inacreditável, Senegal 2, Bélgica 3, um jogo insano. Senegal amassou a Bélgica, foi muito superior durante 80 e poucos minutos, fez o primeiro gol, aí no segundo tempo fez um golaço para abrir 2-0, e quando tudo parecia estar resolvido, os jogadores da Bélgica brigando na parada técnica do segundo tempo, tanto o Tielemans, né, com o Trossard, assim, brigando, discutindo, dando nada certo, o Rudi Garcia perdidinho, simplesmente Senegal dormiu por 5 minutos, a Bélgica fez um gol aos 82, aos 85, se não me engano, outro aos 88, conseguiu empatar o jogo e levar para a prorrogação. Na prorrogação, a equipe de Senegal estava completamente fora da casinha, estava completamente, assim, mentalmente destruída, depois de estar ganhando por 2-0, tomar um empate no fim do jogo, e a Bélgica se aproveitou disso, conseguiu fazer uma prorrogação superior a Senegal, né, terminou a prorrogação sendo superior, para no último lance da prorrogação acabar cometendo um pênalti, né, o time senegalês acabou cometendo um pênalti, e no pênalti o Tielemans marcou o gol da virada, uma virada histórica da equipe da Bélgica, mais uma vez, né, como foi com o Japão lá em 2018 também, a Bélgica consegue mais uma virada agora em 2026, mas na minha visão, muito mais por erro de Senegal do que por competência da Bélgica. A Bélgica fez um jogo horroroso, o Lukaku mudou um pouco a história do jogo, se não tivesse colocado o Lukaku, provavelmente a Bélgica não estaria classificada, porque o Lukaku começou a incomodar os zagueiros de Senegal, começou a dificultar um pouco na marcação, inclusive o primeiro gol é do Lukaku, tem até uma sorte ali da Bélgica e tal. O segundo gol da Bélgica, para mim, é totalmente falha do goleiro de Senegal, se fosse o goleiro titular, né, o Mendy, que é um baita de um goleiro, né, provavelmente o Senegal não estaria eliminado da Copa, porque ele sairia melhor do gol, o goleiro reserva acabou saindo mal, e aí saiu 2-2 na prorrogação. Mentalmente, a seleção do Senegal já tinha ido para os tachos, e aí a Bélgica se aproveitou disso, conseguiu, mesmo jogando melhor, mas também nem tanto assim, só jogou melhor que Senegal na prorrogação, porque Senegal estava mentalmente acabado, porque senão o Senegal teria classificado, tá? Infelizmente o futebol não foi justo nesse jogo, o Senegal foi muito melhor durante 80 e poucos minutos, e aí no final deu uma dormida absurda para tomar essa virada para essa Bélgica, que é um time fraquíssimo, é um time, se eu chamei a Inglaterra de magra, de um time magrinho, né, cara, essa Bélgica, meu Deus, é raquítica, essa Bélgica é horrível, esse time da Bélgica é péssimo, tem um treinador péssimo, uma geração totalmente decadente, e um time extremamente mal posicionado taticamente, esse time é horrível, o time da Bélgica é nojento, provavelmente vai perder para os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos sem Balogun. Por que os Estados Unidos está sem Balogun? Porque na vitória por 2-0 contra a Bósnia, o artilheiro dos Estados Unidos na Copa acabou fazendo ali, né, uma entrada meio que sem querer, mas uma entrada muito feia para cima do zagueiro da Bósnia e acabou sendo expulso. Mas, se você olhar o todo do jogo, os Estados Unidos amassou a Bósnia. Mesmo com um a menos, os Estados Unidos foi melhor que a Bósnia. Foi um jogo de uma equipe só. A Bósnia, quando estava
com 11 contra 11, só se defendia e ainda dava muito espaço. Os Estados Unidos poderia ter ganho demais. Quando estava com um jogador a mais, não conseguia saber o que fazer com a bola. A Bósnia não é acostumada a jogar com a bola no pé. E os Estados Unidos deu essa bola para a Bósnia para sair em contra-ataque. E aí a Bósnia não sabia o que fazer com a bola no pé. Os Estados Unidos conseguiu encontrar o seu segundo gol. Um golaço de falta do Tillman. Tudo bem que o goleiro da Bósnia deu uma ajudada? Deu uma ajudada. Mas um golaço de falta do Tillman, que faz uma Copa absurda. Ele, o McKinney e o Pulisic e o Balogun, cara, fazem uma Copa, assim, de um nível extremo, tá? Uma Copa absurda desses 4 jogadores dos americanos, né, dentro de casa, estão fazendo uma baita de uma Copa do Mundo e estão levando a equipe norte-americana para um lugar muito, mas muito interessante. E enfrentando a Bélgica na próxima fase, não duvido se esses Estados Unidos não tiver nas quartas de finais, porque joga hoje muito mais futebol do que a Bélgica. Mesmo sem Balogun, como eu disse no início, a Bélgica deve sim perder para esses Estados Unidos, porque de um lado tem um time muito, mas muito interessante, que está jogando muita bola, e do outro tem uma equipe completamente raquítica, né? Uma equipe completamente horrorosa, que é essa equipe belga que nem merecia estar classificada, mas conseguiu se classificar ali na vontade do Lukaku e com o peso de camisa para cima da equipe senegalesa, né? Mas é isso, cara. De Estados Unidos e Bósnia não tem muito o que falar. Um 2-0 seco, uma partida totalmente disputada por um time só. Estados Unidos foi muito superior, como já era de se imaginar. Na sequência, a gente teve Espanha e Áustria, outro jogo de um domínio surreal. Eu acho que falta muito ainda da Espanha ofensivamente. Esse time, se fosse no prime, com Nico Williams e Yamal 100% fisicamente, com os dois moleques voando, provavelmente a Espanha teria metido um 6 nessa Áustria, porque essa Áustria sequer conseguiu criar um ataque interessante. O jogo foi todo da Espanha. O goleiro da Áustria fez umas 3, 4 defesas milagrosas para evitar o que seria uma vergonha gigantesca. O 3-0 foi pouco, que a Espanha foi muito, mas muito superior. Jogaço do Cucurella, tá? Uma partidaça do Cucurella, 2 assistências, muito bem defensivamente, jogador chato que incomoda, o Yamal também distribuindo caneta, assim, foi um show. Foi um show match da equipe da Espanha, e do outro lado, uma Áustria que, para mim, ficou devendo na Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo muito fraca, né? Muito diferente do que foi a Eurocopa deles em 24, uma equipe que jogava muito melhor, que tinha um estilo ofensivo, que não tinha medo de enfrentar times grandes, não. A Áustria nessa Copa viveu uma Copa horrorosa. Não sei se foi, né, sentindo falta do Baumgartner, que era o maestro desse time no meio de campo, o que rolou. Mas essa Áustria foi um marasmo na Copa do Mundo. Para mim, não mereceu ganhar da Jordânia, jogou pior que a Jordânia, mesmo ganhando de 3-1. Não merecia nem... Fez o quê? 10 minutos bons contra a Argentina. Contra a Argélia, nem merecia ter empatado em 3-3 com a Argélia. Foi também um jogo, assim, taticamente ruim. A realidade é que só empatou em 3-3 com a Argélia porque os dois times eram muito fracos, tá? E isso ficou claro na derrota da Argélia para a Suíça, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, uma Copa muito fraca da Áustria e um time que eu esperava muito mais, né? Eu esperava demais desse trabalho do Ralf Rangnick, né? E não floresceu na Copa do Mundo. Foi uma Áustria extremamente chata de assistir, uma Áustria que, assim, não foi interessante. Foi da hora ver a Áustria e a Argélia, para mim o melhor jogo da fase de grupos, sim porque saiu muito gol, sim porque as duas equipes estavam querendo ganhar, sim porque foi muito legal, mas assim, muito fraco, né? Tanto a Áustria quanto a Argélia. E a Espanha varreu a Áustria nesses 16 avos de finais. Na sequência, eu acho que o segundo melhor jogo, né, desse 16 avos de finais, que foi Portugal e Croácia. Para mim, uma vitória injusta de Portugal. Para mim, a Croácia foi superior. O primeiro tempo foi mais de Portugal e o segundo tempo foi mais da Croácia. Mas no segundo tempo, onde a Croácia jogou melhor, a Croácia teve 3 gols anulados, fez uma partidaça, saiu ganhando de 1-0. Depois arranjaram um pênalti para Portugal. Me desculpe, se é contra o meu time numa rodada de Brasileirão, eu tava maluco com o juiz, tava caçando o árbitro nesse momento, tava todo mundo louco, né, nesse momento, com a arbitragem brasileira, se é dado um pênalti desse. Arranjaram um pênalti para Portugal, tá? Para mim não foi absolutamente nada. O cara sente o contato e já começa a se jogar no chão, inacreditável, tá? O pênalti que foi marcado para o Portugal conseguir empatar o jogo e a Croácia continuou melhor. O Kovacic deu bola na trave, teve mais um gol anulado, né, da equipe da Croácia, porque a Croácia fez 2-0. Só que o segundo gol foi anulado, né, muito impedido. Não digo que os gols da Croácia foram mal anulados, não digo isso,
mas que o pênalti foi mal marcado, pra mim foi. Pra mim é, assim, uma indignação tremenda esse pênalti pra Portugal. No final das contas, né, a Croácia tomou um gol nos últimos minutos, gol do Gonçalo Ramos, no momento onde Portugal tava, assim, completamente perdido, foi completamente perdida. Aí o técnico tira o Cristiano Ronaldo para tentar consertar o time. O time de fato melhora com a saída do Cristiano Ronaldo, porque ele refez o meio de campo que ele tinha sido destruído para conseguir ir para cima, né? E vira uma loucura. Gonçalo Ramos faz um gol de cabeça ali no meio de 2 zagueiros da Croácia. A Croácia ainda segue viva no jogo, o árbitro dá mais tempo de acréscimo e vai se estendendo. E aí tem o gol no último lance anulado por um fio de cabelo do centroavante croata, uma loucura. O gol que foi anulado, né, totalmente na tecnologia, porque se você vê a imagem, não dá nem pra você ver que tocou a bola no cara. Então, se a gente não tivesse o chip na bola, esse gol seria validado com toda a certeza do mundo, tá? Com toda a certeza do mundo seria validado se não tivesse o chip na bola. O chip na bola mudou aí a história desse jogo, é porque a gente teria uma prorrogação, não sei o que se daria na prorrogação, mas que a Croácia jogou melhor, pra mim jogou e o futebol foi bem injusto com a equipe croata. Eu, como brasileiro, tô muito feliz, porque quero que a Croácia se lasque depois de 2018. Depois de 2018 não, né? Depois de 2022. Quero que eles se lasquem e que eles fiquem aí muito, mas muito tempo sem conseguir fazer uma Copa decente depois do que aconteceu contra o Brasil em 2022. O jogo da sequência, né, que foi o jogo da madrugada de ontem para hoje, né, foi Suíça 2, Argélia 0. É um jogo onde a Suíça foi assim muito superior. Esse time de Argélia é horroroso. Né? Infelizmente, né, esse sistema com 48 seleções criou os 16 avos, que eu disse que para mim foi um ganho, porque é uma fase que foi interessante, teve jogos legais e tal, mas também trouxe muita seleção fraca, né? Muita seleção fraca. Como eu disse, é interessante porque dá oportunidade para essas seleções fracas, mas eu queria que desse oportunidade para seleções que jogassem futebol, mano. Porque essa seleção da Argélia é nojenta, mano. Esse que é o papo. Essa seleção da Argélia é muito fraca. E a Suíça, cara, assim, 2-0, mas poderia ter sido muito mais. A Suíça dominou o jogo, a Suíça foi muito superior. Teve um jogador da Suíça que perdeu o gol mais feito da história das Copas, talvez. Né, o ponta da Suíça, sem goleiro, ele conseguiu perder o gol ontem. Seria 3-0, assim, mas um domínio surreal da equipe da Suíça. A Suíça não fez força nenhuma para ganhar da Argélia. A Argélia não conseguiu criar, acho que, uma chance perigosa para cima desse time da Suíça. O time da Argélia, um horror a Copa inteira, né? A estreia contra a Argentina foi um 3-0, mas assim, tenebroso da Argélia. A Argélia fez 5 minutos bons de jogo. No segundo jogo contra a Jordânia, buscou a virada com 2 jogadas de bola parada, porque com a bola no pé não criou nada e a Jordânia merecia vencer o jogo. Então assim, se você pegar, a Jordânia merecia ter vencido a Áustria e a Argélia. Você tem a noção, tá? Pra você ter uma noção de como foi esse grupo da Argentina. E aí na última rodada fez o 3-3 lá que eu falei contra a Áustria, mas assim, dois times muito fracos, dois times extremamente abertos, que só queriam um tentar vencer o outro e, tipo, a Argélia teve a classificação ali em segundo lugar nas mãos. Tudo bem que ia pegar a Espanha também, ia tomar uma porrada, ia ser até mais do que o 2-0 que tomou da Suíça, mas assim, cara, pelo amor de Santo Cristo, muito fraca essa seleção da Argélia. Eu esperava muito mais, tá? Porque não tem, assim, uma geração ruim. A gente tá falando de Mahrez ainda, tudo bem que velho, já 35 anos e tal, mas é Mahrez, a gente tá falando de Ait-Nouri, a gente tá falando de Masa, a gente tá falando de. É Chadli o nome dele? Camisa 10? Shaib, né? Acho que é Shaib o nome dele, alguma coisa assim. A gente tá falando de Bentaleb, a gente tá falando de Ben Sebaini. Então a gente tá falando de uma geração interessante da Argélia, mas que também não mostrou nada. Fez uma Copa muito fraca e ontem foi patrolhada pelo esse time da Suíça. 2-0 foi até pouco pelo que foi o jogo. Hoje a gente teve um jogo muito chato também entre Austrália e Egito. Muito, mas muito chato de assistir. 1-1, né, que foi para os pênaltis. Egito se classificou nas penalidades, né? A Austrália perdeu 2 pênaltis chutando para fora. Foi nem que o goleiro do Egito defendeu, foram chutados para fora mesmo. Ambos pelos zagueiros da Austrália, né? Mas assim, um jogo muito fraco, mas muito fraco, muito chato de assistir. É, o Egito tendo a posse de bola, mas não conseguindo criar nada. Quando criou, desperdiçou muito gol. O Salah perdeu gol, o Marmoush perdeu gol, cara a cara com o goleiro. Assim, tenebroso o jogo que fez o Egito. Esperava muito mais da equipe egípcia. Eu até também esperava mais da Austrália. Eu acho que a Austrália fez o melhor jogo deles na estreia contra a Turquia, naquele jogo onde eles conseguiram segurar a Turquia e vencer por 2-0 com 2 contra-ataques magistrais. Eu esperava até que a Austrália fosse eliminar o Egito hoje por conta dessa defesa forte. Não foi o que aconteceu. A Austrália ainda conseguiu, né, ir buscar o resultado, mas de fato jogou pior que o Egito, mas foi um jogo tenebroso. Sim, foi um jogo muito chato de assistir. As penalidades foi muito bacana e o Egito se classificou, né, uma classificação histórica, né? Foi muito bonito ver aí o Salah
chorando, né? O técnico egípcio chorando, o Hassan, né? Técnico do Egito, que é o maior artilheiro da história da seleção. Então, assim, foi muito da hora. Inclusive, eu falei no começo, né, que só Marrocos tinha sobrevivido. Lógico que não, Gabriel. O Egito também é africano e o Egito tá na próxima fase. Pelo amor de Deus, né? Que incompetência. Mas tudo bem, a galera deve estar rindo aí de mim desde o começo do vídeo. Que bom que eu percebi. Demorei, mas percebi. O Egito também se classificou e tá na próxima fase. Argentina e Cabo Verde, para mim, o melhor jogo dos 16 avos de finais. Uma partidaça, um jogo que eu esperava muita facilidade da equipe da Argentina, mas Cabo Verde, que veio de uma campanha absurda na fase de grupos, inclusive Cabo Verde sai da Copa do Mundo sem perder nenhum jogo, né? Porque você perder na prorrogação não conta como derrota, né? Conta que você empatou o jogo. Então sai com 4 empates da Copa do Mundo, cara. Uma história incrível. Para mim, assim, uma seleção que assim, cativou o mundo, tá? Não foi só o brasileiro, Cabo Verde cativou o mundo. Não só a história do Vozinha, mas como a história de vários jogadores dessa seleção, né? Hoje, cara, fizeram um jogaço contra a Argentina. A Argentina acho que entrou meio que de saltinho alto e a equipe de Cabo Verde, cara, fez uma grandiosa partida. O Vozinha fez uma partidaça. O Vozinha que, inclusive, foi taxado como bagre, né? Depois da falha contra o Uruguai e tal, né? Teve alguns problemas ali na fase de grupos. Mas hoje, cara, parou o Messi em vários momentos. Teve falta, defesaça que ele fez em falta do Messi uma ou duas vezes. Teve uma bola cara a cara com o Messi que ele faz uma defesaça. E eu preciso deixar bem claro aqui: a Argentina só classificou hoje porque tinha Lionel Messi. E também a gente tem que deixar algo bem claro que eu acho que eu não falei nos outros jogos da Argentina. A Argentina de 2026, ela é completamente dependente de Lionel Messi. Tá? Completamente dependente. Acho que dá pra saber, né? A Argentina tem aí a maior parte dos gols dela na Copa. O Messi participou de todos. Na fase de grupos, né? O Messi fez ali dos. A Argentina ganhou de 3-1. Os 3 primeiros gols foram do Messi, né? Aí depois, no 2-0 foi 2 do Messi, ou seja, nos 2 primeiros jogos ele fez 5 gols. Os 5 gols da Argentina foram dele. Aí no jogo contra a Jordânia ele começou no banco, mas ele faz um gol, ou seja, a Argentina ganhou de 3. Então a Argentina tinha 8 gols na Copa, sendo 6 do Messi. E hoje, né, a Argentina fez mais 3 para cima de Cabo Verde, sendo mais um do Messi, ou seja, a Argentina tinha 8 gols, 9, 10, 11, certo? 11 gols são, dos 11 gols, 8 são do Messi, é isso, né? 8 gols são do Messi, 3 gols não são do Messi, sendo que 2 desses gols, hoje, foram completamente com participação do Messi, porque o Messi cobra os 2 escanteios dos gols de hoje. As 2 assistências não vão para ele, né? Porque, se não me engano, o terceiro gol da Argentina seria assistência para ele, mas foi dado como gol contra, né? O gol não foi pro Couto Romero, então não deu assistência pro Messi. Mas assim, cara, os 2 escanteios foram dele. Então, assim, hoje a Argentina de 2026 ela é completamente diferente da de 22. Hoje ela é extremamente dependente de Lionel Messi. Se não tem Lionel Messi, essa Argentina provavelmente não teria eliminado o Cabo Verde hoje, porque a Argentina tava com um saltinho alto absurdo e o Messi foi decisivo, cara. Como eu disse, acharam um gol no primeiro tempo, um domínio absurdo do Messi, um golaço do Messi. No segundo tempo, Cabo Verde foi melhor, conseguiu empatar o jogo em 1-1, levar para a prorrogação. Na prorrogação, a Argentina acha o seu gol no primeiro minuto, num escanteio cobrado pelo Messi, né? O Lisandro Martinez ali fez uma grande partida hoje, inclusive, conseguiu fazer o seu gol. Depois Cabo Verde, de novo, supera a Argentina, joga melhor que a Argentina, conquista o seu gol, faz ali o 2-2 num golaço de fora da área, uma baita de uma pintura, não tinha nem que o Dibu Martins fazer. E aí, nos últimos minutos, né, a Argentina consegue fazer o gol contra, né? Mas o gol do Couto Romero naquele momento, também com o cruzamento do Messi. Então é um time que hoje depende 100% do Messi. Então, cara, a Argentina de 2026, sem o Lionel Messi, ela é um time extremamente fraco. Um time que não conseguiu criar nada. Tudo tinha que ser pelo Messi. Se não tocava no Messi na bola, o Almada fez um jogo horroroso, o Enzo fez um jogo muito ruim, o Depou fez um jogo muito ruim, o McAllister fez um jogo muito ruim, todo mundo jogou mal, só o Messi carregou a Argentina nesses 16 avos de final, a realidade é essa. E Cabo Verde, uma história incrível, uma história absurda, tá? Absurda a história de Cabo Verde. Ver eles chorando no final do jogo foi muito triste. Acho que todo brasileiro criou um apego por esse time de Cabo Verde, porque eles fizeram uma campanha histórica, pegaram 3 times campeões do mundo e não perderam de nenhuma dessas equipes. Podiam ter ganho da Arábia Saudita, só faltou pontaria. Então, assim, uma Copa histórica e uma Copa que marcou com certeza não só Cabo Verde, mas o mundo. O mundo agora conhece o país Cabo Verde, os jogadores de Cabo Verde, com certeza em dado momento torceram pelos cabo-verdianos,
que fizeram para mim a história mais linda dessa Copa do Mundo. E para fechar os 16avos de finais, a gente teve Colômbia 1, Gana 0, um jogo, como eu disse lá no início, bem chato de assistir, um jogo onde só a Colômbia jogou. Esse time de Gana, cara, para mim, tem uma geração que pode jogar mais. A contratação do Carlos Queiroz acabou com o futebol de Gana. Gana, que normalmente tem um futebol alegre, futebol para cima, com o Carlos Queiroz se transformou num time extremamente insuportável de ver jogar. Gana não deu uma finalização no gol na direção do alvo contra a Colômbia durante 90 e poucos minutos, 100 e poucos minutos contando acréscimos. Então, assim, uma partida horrorosa da seleção de Gana. Um time tenebroso de ver jogar. Foi assim contra o Panamá, foi assim contra a Inglaterra, foi assim contra a Croácia. Um time terrível de assistir. Se você pegar os piores jogos da Copa do Mundo, todos têm a Gana envolvida, porque foi um time que só se defendeu, que só sabia se defender, porque quando tinha a bola, quando ia pro ataque, era um terror de ver jogar. Um terror. Ganhou de Panamá na primeira rodada sem merecer nem um pouco, encontrou o segundo no último lance. Panamá jogou muito melhor. Contra a Inglaterra, acho que foi o melhor jogo de Gana, porque só tinha que se defender mesmo, conseguiu se defender, até teve ali um contra-ataque para quase fazer o seu gol da vitória, não conseguiu, né, acabou parando, né, até num momento ali que todo mundo achou que podia ser pênalti e tal, inclusive eu acho que poderia ter sido pênalti para Gana naquele lance, mas acabou não sendo, terminou em 0-0, e contra a Croácia não fez um bom jogo, inclusive eu acho que foi o pior jogo da Copa, esse Croácia e Gana foi muito chato também, então assim, gente, todos os jogos horríveis dessa Copa tem a Gana envolvida, por quê? Porque é um time que não jogou futebol, é um time que não gosta do futebol. É um time que não pratica o futebol. É um time que joga um futebol ridículo. Acho que não dá nem pra chamar de futebol esse tipo de jogo que a Gana joga. Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Pra mim, o Carlos Queiroz tirou a essência do futebol de Gana, que é aquela seleção animada, aquela seleção pra cima, que aqueles carinhas dançando e tal. Pra mim, acabou. Carlos Queiroz transformou essa seleção numa seleção apática, numa seleção parada, numa seleção travada e num estilo de jogo amedrontador, tá? Assustador ver essa Gana jogar. E do outro lado, uma Colômbia que poderia ter goleado. Isso que é verdade. A Colômbia perdeu muito gol. O goleiro de Gana fez milagres atrás de milagres durante o jogo. Então, assim, essa Colômbia vai dar trabalho. Principalmente para a Argentina. O próximo jogo contra a Suíça vai ser um jogo muito complicado. Mas essa Colômbia, para mim, vem, né, para essas oitavas de finais grandona. Porque apesar de ter ganhado apenas de 1-0, né, poderia ter feito muito mais. Perdeu muito gol mais uma vez. E eu acho que faltou um pouco de precisão e aproveitar melhor as chances, porque teve muita, mas muita oportunidade para vencer esse jogo demais da seleção ganesa. E aí, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente só vai passar para falar como é que ficam os confrontos aqui das oitavas de finais, né? Então vamos começar. É que aqui é meio redondo, né? Mas ali em cima vocês podem ver Brasil e Noruega. Quem passar de Brasil e Noruega pega México e Inglaterra. Embaixo de México e Inglaterra, a gente tem Argentina e Egito, Suíça e Colômbia. Esse é o lado direito do nosso chaveamento. Então, Brasil e Noruega enfrenta México ou Inglaterra. Quem passar de Argentina e Egito enfrenta Colômbia ou Suíça, isso nas quartas de finais. Do outro lado, a gente tem Bélgica e Estados Unidos. Quem ganhar, né, de Bélgica e Estados Unidos pega França não, pega Espanha ou Portugal. E ali em cima tem Canadá versus Marrocos. Quem passar de Canadá versus Marrocos enfrenta a França ou Paraguai nas quartas de finais. Tá certo, rapaziada? Então assim ficou o nosso chaveamento das oitavas, fim de 16avos de finais. Deixem nos comentários a sua opinião do que você acha, né, desses 16avos de finais. Se você gostou dessa nova fase da Copa do Mundo criada pela FIFA ou se você achou uma porcaria e você preferia ainda o modelo antigo com 32 seleções direto nas oitavas e sem ter essa fase. Deixe nos comentários a sua opinião e também, é claro, deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda de tudo que eu falei aqui desses jogos de 16avos de finais. O vídeo tá bem demorado, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, tá? De falar de todos os jogos. Tem que ter paciência para assistir, mas espero que vocês gostem, tá? Tô fazendo de tudo aqui pelo conteúdo. Peço perdão mais uma vez por não estar trazendo os resumos diários, né? Que seria bem mais curto do que esse resumão todo. Mas o cansaço tem me pegado bastante, tô fazendo o que posso. Beleza, senhores? Então é isso. Peço mais uma vez que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no canal, curtam, compartilham, hypem esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e a gente formar uma comunidade bacana. E também peço mais uma vez que vocês sigam a gente
tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse momento, para você ficar inteirado sobre tudo que acontece no mundo do futebol, não só apenas da Copa do Mundo. Fechou, família? A gente volta amanhã. Eu acho que eu vou voltar com os vídeos diários, tá? Prometo que eu vou tentar voltar com os vídeos diários, então provavelmente a gente volta depois de amanhã. A gente volta no domingo para falar dos jogos desse sábado, que é Marrocos e Canadá, França e Paraguai. Fechou, família? Então é isso. Até amanhã. A gente vai conversar sobre esses primeiros jogos das oitavas.